Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, mas não é qualquer episódio. A gente está inaugurando a segunda temporada do podcast. A gente colocou esse sonho na praça em março e agora, no meio do ano, a gente já está inaugurando uma nova temporada, com novas histórias, com novos lugares, novas visitas para onde a gente vai percorrer aí no Brasil. Também um novo patrocinador, um novo estúdio, tudo novo para que a gente possa levar cada vez com mais qualidade, mais interesse, essa pauta, essa discussão super ampla, mas que tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todo mundo, que é essa relação entre o agronegócio, a produção de alimentos, mas também a segurança alimentar. Então, a qualidade desse alimento, o acesso a esse alimento e, claro, todos os impactos relacionados a partir das mudanças climáticas, né? Porque a gente sabe que o clima está mudando, já está muito diferente, e o produtor rural é um dos primeiros a sentir lá na ponta. E aí, até isso se traduzir na comida do nosso dia a dia tem muito impacto. Então, a gente quer desmistificar, contar essas histórias num estilo aqui de bate-papo no Arroz, Feijão e Clima e para receber, então, para a gente conversar, sobre um assunto que não é a primeira vez que a gente fala aqui no podcast, mas hoje a gente vai mergulhar, vai falar com profundidade, com quem entende de pecuária sustentável. A gente convidou o Caio Penido, que viajou para estar aqui. Caio, muito obrigada pela sua participação, por topar conversar nesse formato de bate-papo mesmo, para que a gente crie diálogos, porque eu sei que você também é do diálogo, também enquanto produtor geral, né, você estava me falando aqui, agricultura, pecuária, floresta, carbono, enquanto uma pessoa que está na frente de várias produções, você assumiu essa bandeira de dialogar com os ambientalistas, se a gente pode dizer assim, mas óbvio, muito inserido na pecuária, olhando para essa agricultura que é inclusive, mesclada aí com floresta, com pecuária, né, o sistema LPF aí de uma forma geral. Então, você é reconhecido no mercado por essa bandeira, por tentar criar esses diálogos. Eu queria saber se está dando certo. Então a gente vai nesse tom da conversa, mas primeiro, obviamente, te agradeço de novo e vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Tem vários chapéus, entre eles presidente do IMAC, do Instituto Mato Grossense da Carne, mas fica à vontade, por favor, e a gente começa aí as Vamos lá. perguntas. Bom, o prazer estar aqui, Mariana. Muito legal a proposta do podcast. Ainda mais estar no primeiro episódio da segunda temporada, né? Tudo novo. E, sim, se cuidado que você fala para mim. Fala um pouco, um resumo, eu falo meia hora, hein? Mas vamos lá, né? Eu estava até falando com você, né? Que eu me projetei mais como pecuarista nessa agenda da pecuária sustentável. Mas hoje, né, eu trabalho com várias produções, né, pecuária, agricultura, a parte de floresta também a gente termina trabalhando, carbono, né, sou produtor audiovisual também, né, tenho uma Olha produtora aí. de audiovisual, Trabalha pouco, né, cara? e estamos com uma marca de carne também, né, e mexendo agora com a gente, que nem quando você vai num restaurante tem lá, conheça a nossa cozinha, a gente vai ter, né, a gente tem a nossa carne, conheça a fazenda onde a carne é produzida, para entender também todos esses processos de sustentabilidade, o que que é essa nossa sustentabilidade. Então a gente acha importante também abrir a fazenda. A gente Sensacional. sempre recebe jornalistas, eventos, dias de campo, né, mas assim, abrir agora para os quem quiser ir Para o conhecer consumidor. tanto a natureza, né, então vai ter uma pegada de safari também ali no Araguaia, né, e também conhecer a pecuária sustentável, a agropecuária sustentável, né, a integração lavoura-pecuária, o plantio direto, No os Mato Grosso, manejos, em né, Mato falando para o Grosso, pessoal que nos no assiste. Vale do Araguaia, ali em Cocalinho, perto de Goiás, ali perto do rio Araguaia. Uhum. E aí, bom, então vou começar a te perguntar, eh, o que talvez seja bem o início, mas não dá para a gente fugir, assim, até pela diversidade de pessoas que podem assistir esse nosso episódio. Pecuária sustentável existe? O que que é ela? O porquê que as pessoas têm tanta descrença de que exista uma pecuária que é sustentável? Só aí eu Já já fez 3 joguei perguntas, pergunta para né, o por que que episódio as inteiro. pessoas têm tanta Mas então descrença, vamos né? começar com essas 2. O que que é a pecuária sustentável e o porquê Por que as que que tem pessoas têm tanta tanta descrença? descrença? Olha,
Acho que eu vou inverter, né. Outro dia eu estava numa mesa, assim, e eu posso ser apresentado com várias formas, né. Então eu fico esperando para ver como vão me apresentar, né. Daí fala: "Não, é produtor, trabalha com pecuária sustentável". Daí tinha uma francesa até na mesa, ela falou assim: "Mas existe pecuária sustentável? Como que é isso? Nossa, eu não acredito", né. Daí a gente para e pensa assim: "Nossa, por onde que eu vou começar a Uhum. explicação para uma pessoa que pergunta isso", né. Que você vê que está muito distante desse diálogo, né, dessa realidade, né. Então, por que as pessoas têm tanto essa impressão, né, de que a pecuária não pode ser sustentável, né? Eu acho que foi uma estratégia aí 2010 ali, quando começou um pouco as moratórias da carne, da soja, veio uma estratégia, né, de global aí dos países ricos financiando ONGs internacionais para travar o crescimento do agro brasileiro, né, em função de vários motivos, né, e também de conservar a biodiversidade, né. Então, já que os países ricos já não têm biodiversidade, já estão produzindo alimento, o mundo já tem um certo equilíbrio de produção e consumo, né, vamos travar no Brasil, né, farms here, né, fazendas na Europa e nos Estados Unidos, né, e floresta no Brasil, forest there, né. Então o Brasil considerado um país fora do clubinho dos países ricos e desenvolvidos, né, que surpreendeu o mundo com a sua produtividade de alimentos, o aumento da produtividade, né, então um país que importava alimentos, de repente começa a exportar. Hoje é o maior exportador de quase tudo, se não é o primeiro, é o segundo ou o terceiro, e provavelmente vai virar o primeiro em quase De uma tudo, né. década para outra era muito impressionante, né, Foi esse ganho. chocante, acho que isso surpreendeu o mundo, né, como que esse país tropical, com esse povo mestiço, né, consegue estragar os planos dos brancos aqui, donos do mundo, né. Então é um pouco chocante mesmo, e o mundo, esses países ricos reagiram, né, quer dizer, o Brasil está viabilizando o desenvolvimento na Ásia, no Oriente Médio, né, coisa que se não fosse o Brasil eles iam estar limitados pela quantidade de alimento disponível no mundo, né. Então, essas ONGs internacionais vieram para o Brasil muito fortes e muito bem preparadas, né, contratando executivos, gente muito preparada, assim, e pegou o setor produtivo de surpresa, né, os fazendeiros aqui estavam nas suas fazendas, estavam nas suas associações, mas muito despreparados, né. Então causou assim como o Brasil causou um choque no mundo, causou um choque no Brasil Eles a também de vinda dessas volta. ONGs com essa articulação, Uhum. que em 2010, né, foi até, se for analisar, foi até eficiente, né, porque, a gente tinha muita pouca informação sobre conservação, sobre o quanto do Brasil estava conservado. Não tinha muita informação sobre carbono, né, não tinha Google Earth, né, não tinha Sim. código florestal, não estava revisado, Levantar né. esses dados não era ainda uma hipótese, Não né, é. tecnologicamente falando, sim. Então era uma coisa que nessa época a gente perguntava para as pessoas: "Quanto por cento do Brasil você acha que está conservado?", né. A resposta era 15%, né. As pessoas achavam que o Brasil estava devastado, né, que estava tudo acabado já. Então, essa campanha, né, dessas ONGs foi muito eficiente e acho que foi importante para dar um break naquele momento, para as pessoas se familiarizarem com a questão ambiental, com a questão da sustentabilidade. Foi um momento importante, né, que a gente vinha num ciclo de ocupação ainda do Brasil, de Mato Grosso, né, de desenvolvimento, estrada, ferrovia, desmatamento, né, construção de cidades, que estamos até hoje, né, mas assim, naquela época estava uma febre muito forte, e quando veio isso foi uma parada. Logo depois veio a revisão do Código Florestal e logo depois veio o Embrapa, depois o Observatório do Clima, trazendo os dados de conservação, né. Então acho que, agora a consciência das pessoas está cada vez, compreendendo melhor o Brasil, né, a gente sabe que hoje o Brasil tem, assim, aproximadamente 66% do território destinado à conservação, temos um Código Florestal ainda com problemas de implantação final, tal, mas tá aí na mesa já, né, do produtor, da sociedade brasileira como um todo. E aí caímos na outra pergunta, né, o que que é essa pecuária sustentável, né? Sim. E vou Deixa eu fa só fazer um pequeno parênteses, porque a gente tem, episódio sobre Código Florestal no podcast, então só deixar um recado para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, porque é isso, sim, é uma legislação importantíssima para a gente começar a falar de sustentabilidade de uma forma geral no Brasil. A gente sempre olha como referência o Código Florestal, então fica o convite
Código Florestal foi um dos primeiros assuntos que a gente trouxe na primeira temporada. É. Desculpa, e você ia falar é isso, assim, por que então essa descrença? Não, então acho que a descrença vem um pouco em função dessas Desse campanhas, histórico dessas ONGs todo, as internacionais que ONGs. foram muito eficientes, E tem que que você falou dar que é isso, foi 2010, então a gente tá 2010. Hoje, falando com o Código Florestal, com o que a gente sabe de conservação, já teve uma inversão, né? Temos um problema do desmatamento ilegal, temos que combater, eliminar essa questão do desmatamento ilegal, mas se formos comparar a pecuária brasileira com a pecuária dos nossos concorrentes, né, dos Estados Unidos, da Austrália, da Argentina, do Uruguai, né, do Canadá, que são os principais, a gente é infinitas vezes mais eficiente em termos de sustentabilidade, né? O Código Florestal brasileiro não existe nenhum similar nos outros países, nesses países concorrentes. Então, na maioria desses países, inclusive na Europa, não tem obrigação nem de preservar as APPs, né, as áreas de preservação permanente nas beiras dos rios, né? Quando você anda pela Europa, né, nos trens, balas, você pode ver, né, sim, tudo, a lavoura chega até a água, né? É chocante, né? Para a gente, porque a gente já tem uma visão muito mais de integração, né, com a natureza. E então, o que é a pecuária sustentável? Vamos pensar, né? Uma pecuária que a gente consiga fornecer carne, né, para todos, para sempre, né? Ser sustentável é ser perene, né? Não é uma coisa que a gente vai desmatar tudo e uma hora vai ter um colapso climático e vai impedir a gente de continuar produzindo carne, ficar né? insustentável, Ficar né. insustentável. Então, é a previsibilidade, a segurança de que a gente vai ter uma sociedade estabilizada em termos de produção e consumo, né? Um dos pontos, né? Então, organizar para ser perpétua, né? Não é uma coisa, um boom que deu, desmata tudo, produz carne por 3 séculos, depois acaba a chuva, vira deserto, né? No Brasil, a gente tem essa questão do Código Florestal, né? O que é ser sustentável? É conservar, né? Então, a média hoje do Brasil é 50% das propriedades estão destinadas à conservação, né? O Código Florestal varia de 20% a obrigação de conservar a biodiversidade até 80% na Amazônia, né? Então, na Amazônia, o produtor rural tem que conservar 80% da sua propriedade, ele só produz em 20%, né? Já em outros biomas, você tem que conservar 20% e pode produzir em 80%. Então, a média é 50%. Uhum. Isso também é um indicador forte de sustentabilidade obrigatória por lei, né? A gente é obrigado a conservar, mas comparando com os outros países que não conservam, é um diferencial nosso também, né? Claro, sem dúvida. No Brasil, a gente, por ter clima tropical também, né? Então, outro indicador de uma pecuária sustentável? Uma pecuária baixo carbono. É uma pecuária que tenha pouco impacto nas emissões de gás do efeito estufa, né? Então, também, comparando com os outros países que estão muito mais intensificados, tem muito mais confinamento, o nosso sistema é todo a pasto, né? Então, o clima tropical permite que a gente tenha integração lavoura-pecuária, que você faz uma safra de soja ou de outro grão, e depois você entra com o capim já se alimenta, quando você planta a semente do capim, ele se alimenta do carbono deixado pela soja no solo, né? Pela parte de raízes da soja ali. Então, esse carbono do solo, das raízes, nunca mais sai do solo se você fizer um manejo Correto. correto e Uhum. manter isso sempre. A semente do capim se alimenta do carbono deixado pela soja, a semente da soja se alimenta do carbono e da biodiversidade deixada pelo capim, né? Sim. Então, isso é uma pecuária sustentável, que conserva a biodiversidade e que é baixo carbono. Acho que, resumidamente, né, falando mais em relação a alimentos e clima, né, seria isso. Mas também o bem-estar animal, né, também Tem a vários tem conservação É isso que eu ia falar, dos assim, tem animais. muitas coisas que a população em geral também não sabe, não tem muito conhecimento de que o produtor, o pecuarista, ele precisa tomar cuidado. Então essa qualidade do pasto vai, resultar em quanto que aquele gado vai engordar em "X" tempo. Isso tem a ver com abate, isso também tem a ver com menos emissão, né, então existe todo uma lógica, uma construção de raciocínio, não é feito de forma aleatória, assim, né. E aí eu queria que você explicasse então, pra gente, dentro dessa perspectiva, então, como que você vê essa discussão da redução de metano, de gás metano, que se fala tanto, e aí a gente vê muito um movimento, às vezes, de fato, de redução do consumo da carne, porque não se quer, contribuir para a emissão de metano.
e deixaram de comer carne para emitir metano no campo, né? Esses cálculos que a gente sabe que existe mais cabeça de gado do que de pessoas. Uhum. Esses números e esses discursos, eles acabam dificultando mais o trabalho da pecuária sustentável, assim, como que a gente pode explicar para nossa audiência que, assim, de fato existe a questão da emissão de metano, que é um gás poluente, mas existe toda uma tecnologia para reduzir isso, né, a própria alimentação já faz isso ser reduzido. Como que você equilibra esse diálogo, esse discurso, quando você vai falar com pessoas que não necessariamente entendam do campo e estão criticando? Olha, vamos pensar como explicar, né? Tem aquele documentário Conspiracy, né, que trata de uma pecuária sustentável ali, mostra os 2 lados, né. Mas então ela detona um pouco todo um modelo de produção, né, nos Estados Unidos, confinado, né, e daí quando ela vai mostrar um sistema sustentável, ela vai numa fazenda no Texas, uma família, né, que cuida da fazenda, bem alternativa, né, só falta estar tocando uma América lá, né, mas super legal, né, e daí ela mostra, não, esse gado é criado a pasto, daí tem o carbono, quer dizer, então, se você tá um gado num confinamento, num chão cimentado, você só tem as emissões daquele gado, né. Então as métricas de medir as emissões de gás do efeito estufa na pecuária mundiais eram feitas só em cima das emissões, porque foi desenvolvida pelo hemisfério norte, pela Europa, Estados Unidos, os países ricos, né, e eles não queriam levar em consideração o nosso modelo tropical, que no nosso modelo não é só a emissão, você tem que calcular o balanço, quanto emitiu, quanto o sistema sequestrou, né. Então, acho que isso é uma forma interessante de ver, né, de explicar aí para esse público. No caso do Brasil, a gente continua tendo as mesmas emissões de um gado em confinamento, né, similares, que principalmente o metano, né, mas você também tem o capim que sequestra esse carbono da atmosfera, fazendo uma integração, quer dizer, você mantém esse carbono no solo. Você tem também a reserva legal, que é um estoque de carbono florestal. Então você tinha que calcular, pô, essa carne produzida aqui nesse sistema brasileiro, ela tá, o balanço dela, ele emitiu tanto, sequestrou tanto, e ela tem um estoque de carbono florestal. Como que a gente vai calcular isso dentro desse balanço, né? Então é isso tudo que está sendo discutido, a tropicalização dos indicadores do GHG Protocol, né, que são os indicadores aí Que se espera muito ter algum tipo de avanço, inclusive na COP30, né? As métricas em geral, o mundo olhar para o Brasil como esse lugar em que necessita de uma metodologia própria, Sim. porque é isso, é clima, é agricultura tropical, não há como comparar com as metodologias e calcular numa calculadora europeia, né? Não dá Assim. para ser na calculadora europeia, tem que tropicalizar ela, é exatamente isso. E por outro lado, nós podemos ser grandes replicadores disso na África tropical, né? Então tem o Brasil tem um papel também de levar essa tecnologia, né, para ajudar esses países que estão passando necessidade hoje, né? Não é que estão dependendo de uma mudança climática que vai afetar a Europa daqui a 50 anos, que motiva toda essa Sim, é preocupação. imediato. Mas a gente parece que não se preocupa com as pessoas que estão sofrendo hoje, né, que estão passando fome e necessidade hoje, né, e com potencial de produção grande, né, tem problemas políticos, tem toda uma Claro. questão, né, regional, mas acho que o Brasil Que pode ter um também acontece aqui no protagonismo. Brasil, né? Sim, Questão de distribuição regional, a gente sabe que não precisa nem ir para a África, né, a gente já é. vê isso aqui no Brasil mesmo. Agora, você está falando das métricas, né, a gente está resumidamente é isso, assim, o Brasil precisa comprovar a sua sustentabilidade perante o mundo, e as métricas foram desenvolvidas pelos europeus. E o que o Brasil vem fazendo há alguns bons anos já, é tentar olhar para a comunidade internacional e falar: "Olha, não é justo, vocês estão calculando com base num local onde neva, né, e aí a questão de neve de baixas temperaturas acaba com pragas, com doenças. Isso é uma realidade que pega praticamente todos os setores do agro, né, os setores produtivos, assim. Isso é um grande fator quando se discute o uso de agrotóxicos, por exemplo, dos próprios biológicos, né. Então a gente está falando uma coisa é a metodologia, as métricas, essa calculadora ser tropicalizada. Agora, de alguma forma, o Brasil ele também precisa, sobretudo depois que veio essa lei antidesmatamento da União Europeia, mas antes disso já, né, eh,
é isso, assim, o Brasil ele precisa comprovar. E Uhum. para ele comprovar, ele precisa ter, então, rastreabilidade. Sim. E a gente sabe que rastreabilidade também é um assunto muito caro para a pecuária, né, para o agro em geral, mas para a pecuária. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que você avalia hoje o andamento desse tema de rastreabilidade. A gente tem uma lei, a gente tem instrumentos que conseguem rastrear, mas a gente ainda tem esse grande problema de que só se sabe uma parte de onde esse gado passou, né? De onde ele veio, onde ele nasceu, o que que ele comeu, onde ele foi criado, a gente ainda continua às escuras, né? Uhum. Como que você avalia isso, a maturidade dessa rastreabilidade, o quanto que é falta de vontade política, talvez, assim. E aí eu tô falando política no sentido de independente de governo, uma falta de política no sentido de nação brasileira, de falar: "Não, vamos rastrear desde o dia 1, 0 Sim. do bezerro", né. Como que você vê tudo isso? Olha, eu acho que eu posso até usar um exemplo aqui para ir contando um pouco essa história da rastreabilidade, né. Estou hoje na presidência do IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, né. Então antes eu tive na presidência do GTPS, que hoje é a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, e lá já veio esse papo da rastreabilidade no GTPS trazido um pouco pelas ONGs, sabe, como uma pressão. Daí o pecuarista reagindo, sabendo da complexidade disso tudo, indo um pouco contra. Então, quando eu fui presidente do GTPS, eu até travei um pouco essa discussão no GTPS. Quando eu cheguei no IMAC é um serviço social autônomo que a gente tem pecuaristas, indústrias e governo dentro dele, né? Então, já é um ambiente mais seguro para a pecuária, para a gente avançar com a rastreabilidade, porque você está falando com as pessoas que dependem, né, da pecuária, que dependem da carne, que dependem, o Estado também, quer dizer, ninguém tem interesse em prejudicar nem um pouco a cadeia. Então, eu falei, vamos avançando nesse diálogo com segurança, né? Então, nas COPs que a gente participou, sempre vinha algum fundo de investimento que estava investindo no Brasil em alguma empresa, perguntando da rastreabilidade, né? Querendo dizer assim, nós que investimos queremos rastreabilidade, né? Nas indústrias frigoríficas, em tradings, né? De grãos, de carne, grandes empresas aí globais, né? Pressionando o governador para avançar na rastreabilidade. O governador até ficou meio bravo no começo, pô, a gente se sente pressionado, né? Depois ele veio conversar, mas tem como avançar sem prejudicar? Vamos pensar, vamos pensar. Depois veio por um dos nossos conselheiros, a gente tem 2 conselheiros indicados pelas indústrias, 2 pelos pecuaristas. Veio de um dos conselheiros das indústrias falando, a gente está sendo muito pressionado pela rastreabilidade, né? Hoje as indústrias fazem o diagnóstico socioambiental das propriedades que estão vendendo gado para as indústrias, que a gente chama dos fornecedores diretos, que fornecem diretamente para as indústrias. Esses já passam por uma checagem que checa, tem sobreposição com terra indígena, unidade de conservação, se tem embargo ambiental, se tem trabalho análogo a escravo, se tem a parte fundiária também está ok. Então já tem um diagnóstico que checa essas questões sociais e socioambientais aí. Então as fazendas que estão vendendo para as indústrias, praticamente todas já estão sendo verificadas, né? O desafio é trazer essa verificação, né, para os outros elos dos pecuaristas, né? O recriador e depois o produtor de bezerro. Então, é um processo que acho que está amadurecendo, não era uma exigência, né? Então, começou lá atrás, em 2012, ali quando eu falei da moratória da carne, começou essa estratégia de pressionar as indústrias, né? Uhum. Essas ONGs internacionais perceberam, pô, para eu ficar fiscalizando cada propriedade é muito difícil. Vou fiscalizar as indústrias, né? Vou jogar a responsabilidade em cima das indústrias, fazendo inclusive manifestações públicas, né? De protestos com essas grandes indústrias que hoje são as maiores globais, né? Então teve esse primeiro movimento que elas se comprometeram a fazer a verificação. Agora essa verificação desde o nascimento. Tem uma outra pergunta, quem que vai pagar essa conta, né? Exato, porque era isso que eu ia te perguntar também, como que você, ao longo da sua vida, mas hoje estando no IMAC, que é esse local onde abarca várias frentes, vários pontos de vista diferente, eh, de quem que é essa conta, De quem que é né, essa assim, conta? quem que precisa
A gente está falando, por exemplo, do varejo, porque eu não vejo o varejo, as redes varejistas, mesmo que estão ali com as gôndolas e os seus respectivos freezers para a população ali comprar, eu não vejo elas participando desse tipo de discussão de rastreabilidade. E o varejo é a ponta que É a une, ponta. né, a indústria ao consumidor. Então, assim, uma comunicação sobre, poxa, essa carne veio de X, PTO, região, e você contar essa história dentro de um supermercado, podia ser muito interessante e enriquecedor, assim, mas primeiro precisa isso, assim, né, eles fazerem parte. Então, de quem que é essa conta? Como que você vê que isso poderia ser dividido de uma forma que isso, que avançasse? Porque a Justa, uma forma sociedade justa hoje e que precisa, avançasse, né. né. Porque no fundo o Ministério Público Federal, que é quem, pressiona ali em Mato Grosso de uma forma bem positiva, assim, bem proativa, né. Mas ele fala: "A gente quer ver avanço, né, a gente não quer ver resolvido em um ano, tudo resolvido. A gente quer ver que cada ano avançou um pouquinho, né". Então é como compartilhar esse custo, né, com todos os elos aí da cadeia, né. E tanto os custos quanto as premiações também, tem essa discussão também, porque a premiação termina indo em cima a premiação vai para a fazenda que vendeu o gado para a indústria frigorífica. Como essa premiação chegaria até o produtor de bezerro, né. Se Então dilui para chegar lá na origem mesmo. tem muita discussão sobre os 2 temas, quem vai pagar a conta e como distribuir o prêmio também. E pagar a conta teria que ser um rateio justo entre, né, as indústrias, os produtores e o consumidor final, varejo também, né, teria que achar algum mecanismo. Ou achar um dinheiro que está invisível, que eu acho interessante Que você também. já viu ele. É. Surgiu uma ideia, recentemente, né, veio para a gente, que eu não concordo muito, mas só para dar o exemplo do que seria um dinheiro, um potencial invisível, né. Hormônio de crescimento, né, para o gado. Então, nossos concorrentes, a maioria, Estados Unidos, Austrália, usam hormônio de crescimento no gado, né. O Brasil não usa, né. Então vieram: "Pô, por que não libera o hormônio de crescimento para quem fizer a rastreabilidade?" Porque dele tem um ganho, o gado engorda mais, ele tem um ganho financeiro que pagaria a conta da identificação individual, de todo esse sistema de Sim. rastreabilidade, né. Ok, por um lado é interessante. Por outro, né, tem mercados que não aceitam esse gado com hormônio de crescimento, mas com a identificação individual você conseguiria segregar. Para esses mercados que não aceitam, você mandaria o gado que não recebeu hormônio. Sim, que você já está Os outros rastreando, fica mais fácil de então ter. tem um assunto aí, mas eu acho mais interessante, porque isso é uma característica da nossa carne, né, uma carne que conserva a biodiversidade, que é baixo carbono e que é sem hormônio de crescimento também. Já é uma identidade da nossa carne, né, que Sim. acessa qualquer mercado, Não é então por tem acaso que é um dos é uma maiores discussão exportadores, delicada, né. né. Então eu vejo outros dinheiros, vamos dizer assim, o carbono o crédito de carbono e o crédito de biodiversidade, né. De certa forma, pagamento por serviços ambientais. Pagamento de serviço ambiental, um financiamento verde, quer dizer, encontrar mecanismos de estimular, né, esse produtor que faz a rastreabilidade a receber um financiamento especial, com juros menor, ou ele receber pelo próprio serviço ambiental, pagamento por serviço ambiental, receber pelo crédito de carbono, quer dizer, são coisas que ele está conservando a biodiversidade e não está ganhando nada, né. Ele está sendo eficiente em carbono, está fixando carbono no solo, não está recebendo nada. Pô, vamos criar um programa para quem E ainda fizer é a mal falado. rastreabilidade começa a receber. Então você Sim. estimula a rastreabilidade e estimula também uma pecuária, uma agropecuária mais sustentável, né. Então eu acho que tem possibilidades, graças a Deus a gente tem muito recurso, o Brasil, né. Pode ver que o mundo bota a barreira que for, o desafio que for a gente supera, a gente tem pessoas inteligentes, jovens, trabalhando no campo, tecnologia, né. Acho que temos tudo para superar. E no IMAC a gente está avançando nessa agenda, é o Passaporte Verde, que é um projeto de lei que está para ir para a Assembleia nos próximos dias, e que é um pouco nessa linha, da gente ir avançando nesse diagnóstico socioambiental, que a gente percebeu que esse diagnóstico feito pelas indústrias é o Passaporte Verde, né? É uma fazenda que está legal. Sim. Né? Então vamos avançar com esse diagnóstico, essa verificação do cumprimento da legislação brasileira, para os intermediários, né? Para ir para o recriador, Entendi. para uma hora chegar no produtor de bezerro, que é o elo mais frágil.
e é o que os produtores têm mais medo, porque esse pequeno produtor às vezes está num assentamento, às vezes está numa região isolada, sem internet, sem estrada, né? Ele está à margem da legislação ambiental brasileira. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. E eu acho que é interessante a gente falar isso para o público também, porque se você fechar o olho e pensar em pecuarista, muita gente pode simplesmente pensar em donos de grandes frigoríficos gigantescos, Uhum. né? Ou, no máximo, um belo fazendeiro bem-sucedido, rei do gado, assim, Sim, né? Isso é o estereótipo, mas a realidade do pecuarista brasileiro não é essa. Se a gente Uhum. estiver falando de pecuária leiteira, então aí menos ainda, né? Mas sim, a pecuária, ela tem muitos rostos. Ela tem muitas geografias, né, a pecuária ela tá distribuída acho que em 100% do país, né, assim, acho que dos 5.500 municípios brasileiros, acho que todos Todos têm têm, pelo menos atividade uma pecuária, cabeça né. tem, né, a vaquinha leiteira, né. Então assim, então é isso, acho que é importante a gente também dar a dimensão do quão complexo que de fato é isso, porque se é difícil, se a gente não tem todos os cidadãos brasileiros com RG, Sim. que dirá o RG do boi, né? Assim, e aí isso E tem muitas camadas de tecnologia, mas muitas das vezes a gente está falando de pessoas analfabetas, sim. né? Então como que elas vão mudar esse estilo de produção e também falar, olha, a partir de hoje você precisa ser mais sustentável, senão você vai estar fora do mercado. E aí como Exatamente. que essa pessoa vai viver do quê, né? Ela vai ser excluída, né, da cadeia, daí ela vai pra informalidade ou vai para o desmatamento para ganhar dinheiro, né, ou vai sair da atividade, né. Então isso eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, então as pessoas que pensam, né, que esse agro, esses fazendeiros são, né, indústrias frigoríficas e fazendeiros que são pessoas só ricas, né, esses que já têm mais estrutura vão conseguir se organizar mais rápido, né. Sim, até porque eles exportam e a Já exportam, exportação já já estão é mais exigente. organizados, já estão com uma identificação individual, né. Então os grandes grupos, as empresas mais organizadas vão conseguir se resolver rápido, né. O pepino é esse pequeno produtor, né. Quando a gente foi pelo IMAC, eu também tenho a gente foca muito segurança alimentar na Ásia e Oriente Médio, principalmente China, né, e segurança climática, o debate com a União Europeia em Bruxelas, né, com o parlamento. E quando a gente foi falar, a gente levou esses 2 pontos, né, um que era que, assim, respeita o Brasil, o Código Florestal, se quiser conservar além do Código Florestal, cria os mecanismos de pagamento por serviço ambiental, né, mas respeita a nossa, né, a gente não pode ser penalizado por chegar em 2025 com 66% do território conservado, né, porque daí nosso risco de desmatamento é maior porque a gente tem floresta, né. Se a gente não tivesse floresta, então Estados Unidos, Austrália, a classificação de risco de desmatamento deles vai ser baixíssima, né, porque não tem mais já floresta, não não tem vai ter mais nada. desmatamento. Sim. Então a gente não pode ser penalizado por ter conservado, né, por ter conseguido chegar aqui com o Código Florestal, conservação. Isso eles não quiseram escutar muito. Não, a gente entende, né. Passar bem. Teve um alemão me deu um cala-boca, ela falou: "Eu trabalho com o Brasil há 20 anos, eu sei tudo isso aí muito melhor do que você, não precisa me falar, mas isso aí a gente não vai mexer agora", né. Porque vai mexer no bolso deles. Se tipo, começar a ter que pagar pelo serviço ambiental, é um mecanismo que, ainda mais agora com essa guerra tarifária, essa confusão toda, eles vão ter que Agora. investir em armamento, né. Então, vamos apostar muito mais nas empresas, eu acho agora, crédito carbono, crédito de biodiversidade, acho que os governos agora devem enfraquecer um pouco. Mas o outro ponto que a gente levou foi esse, o risco deles virem com uma legislação antidesmatamento muito forte e excluírem os pequenos produtores, principalmente os pecuaristas, produtores de bezerro, né, brasileiros. Isso eles entenderam na hora, ficaram super preocupados, porque eles têm uma política protecionista também com seus pequenos produtores, né? Então isso, eles até abriram a possibilidade da gente dar sugestão na alteração de uma lei, através de um deputado português, a gente pôde fazer uma sugestão que foi acolhida. Então isso eles... Não, vamos dar mais tempo para esse pequeno produtor, vamos mandar uma equipe para ir lá conversar com as associações de pequenos produtores para entender o grau desse problema, que a última coisa que a gente quer é excluir esses pequenos produtores. Que são muitos. Né? E que é o mesmo risco da rastreabilidade. Entendeu? É esse avanço que as associações de pecuaristas de Mato Grosso, tanto a Acrimate quanto a Famato, vieram, vamos avançar com a rastreabilidade, mas não pode estar vinculado ao CAR, porque o CAR não anda, né? Exato, como é que então, você não vai vamos usar isso de vincular uma coisa a lastro, outra, sendo senão que... vai travar mais ainda. E outro ponto que eles trouxeram foi essa questão da gente não utilizar a GTA como um documento de
Guia de que transporte animal, a para guia de quem transporte animal, que é um guia, é uma ferramenta de controle sanitário, né? Então, através da GTA, essa guia de transporte animal e de trânsito, você sabe se der um problema uma doença, uma febre aftosa, uma vaca louca, identificou lá no frigorífico. Pela GTA, ele vê de qual fazenda veio aquele gado contaminado, né? Daí ele vai para a fazenda, daqui, vocês compraram de onde? Já pega, pela GTA ele vai Então, mas essa identificando. guia de trânsito É a animal, guia de né? trânsito animal. Mas esse é um documento que também, até onde eu sei, eu acompanho esse assunto, fala-se muito que isso, assim, é um documento que ele já existe, Já ele já existe. precisa ser emitido. Por que que a rastreabilidade não dá para avançar? Eu acho que tem alguma coisa relacionada ao individual e a GTA não é individual, A GTA é em ela é por lote, lote. né? Isso. Mas ela realmente está pronta. O problema alegado, que é legítimo, é porque você perde essa segurança sanitária, essa segurança de identificar de onde veio o gado doente. Porque você tem que combater rapidamente. Se tiver um caso de febre aftosa, você tem que Claro. combater para não proliferar, né? Então, a medida sanitária de segurança alimentar, de segurança comercial, né? E o medo é que, se começar a usar a GTA como ferramenta para medir desmatamento ilegal, o produtor o produtor que tem algum problema de desmatamento na sua propriedade, ele começa a omitir informações, Burlar. burlar e triangular por outras fazendas, e daí a gente perde a segurança sanitária. Porque hoje, como ele sabe que ninguém vai usar isso para fiscalizar desmatamento, ele fala as informações todas Certinho. reais, é uma segurança. É igual os alunos que estavam ilegais nos Estados Unidos, mas estavam matriculados nas faculdades, nas escolas, mesmo estando ilegais, né? Tinham o entendimento de que ninguém ia persegui-los, né? Sim. Agora o Trump ameaça persegui-los, né? Então é como se usasse a GTA, que era para, no caso deles, era para estudar, né? A gente é para controle sanitário, daí usa para repatriar para os países, daí começa a usar para desmatamento. Então é um risco de misturar dois mundos, sendo que o nosso sistema sanitário é muito seguro, né? Então existe essa preocupação e daí o que você falou, né? Tem a identificação por lote, né? Que é a GTA, e a individual, que é com brinco. Então a ideia é que a identificação individual vai ser a solução final, mas ela é um pouco cara ainda, a tecnologia está avançando. O Pará já começou, né, algum Começou a projeto anunciar, né? recente, né? Começou a anunciar, eu acho que é um projeto interessante, né? Ano de COP, então complexo, né, de executar, né? Complexo, Acho que sim. impossível, assim, nos prazos anunciados, né? Porque Então, a individualização do animal para fins de rastreabilidade também não é uma novidade, né, assim, isso já foi falado sim, e há muitos já anos. é feito nessas propriedades mais organizadas, que já tem Sisbov, tem algum controle individual Isso. interno, porque isso tem um benefício também para a gestão da fazenda, né? Tem benefícios econômicos também de mexer com isso. Mas você tem que estar num grau de organização, de governança um pouco avançado, é Porque difícil. a exigência, se eu não me engano, é para quem já exporta, né, é para Sim. quem exporta. Então, se você está ali fazendo né, o comércio nacional, você não é obrigado a ter Sisbov, você não é Depende dos obrigado. mercados. Sisbov é mercado específico Europa, né? Alguns países Tá. mais que exigem essa identificação individual. Para a China, por exemplo, eles está na lei da exportação, no contrato, está previsto a identificação, mas ainda não é exigida. Tá. Então, isso é mais um fator de cuidado e de atenção para nós, porque a China, que é o grande comprador, não está exigindo, né, a identificação individual, a rastreabilidade desde o nascimento, mas a qualquer momento ela pode usar esse trunfo em algum momento que ela quer E baixar aí o mercado preço, vai né? ter que E daí a gente vai ter que correr atrás. Então, é uma das coisas também que o governador fala da gente antecipar esse passo, a gente está preparado, né? Não precisamos estar com tudo implementado, mas está em processo de avanço para, se acontecer isso, a gente conseguir se organizar mais rápido, né? Sim, porque não é nem se, né, provavelmente quando isso acontecer, Sim, né, quando. porque a gente sabe, o mundo está caminhando para toda essa questão de rastreabilidade, de transparência, de conhecer mais a origem, é um comportamento do consumidor, né, o consumidor contemporâneo agora quer saber mais, né, da origem, de onde vem a carne, enfim. Agora eu tô te ouvindo falar e eu pensei o seguinte, Caio, a gente falou de pagamento por serviços ambientais, você contou que nos diálogos que você participou recentemente,
O europeu não quer muito pagar por esse serviço ambiental. Uhum. Mas e o Brasil pagar por esse serviço ambiental? E essas indústrias pagarem para os produtores, assim? E a gente porque a lei é isso, o pagamento por serviço ambiental é uma lei, né, existe uma legislação para isso, então faz todo o sentido esse racional que você explicou pra gente de: "Não, espera, se o cara tá tendo custos para preservar, né, deixar aquela floresta ali em pé, funcionando, exige um trabalho, né, você não largou uma área ali, você precisa fazer manutenção, isso tem vários custos. Ele Uhum. não pode mexer naquilo para tornar pra um fim agrícola ou produtivo de alguma forma, precisa manter. Então, assim, é isso, aí a gente tem mecanismos como carbono, como o Uhum. crédito de biodiversidade, mas o quanto que você acha que isso está avançando no Brasil? Pagamento Ó, por serviço ambiental para esse pecuarista, que às vezes é isso, é um pecuarista que está no meio da Amazônia, sofrendo pressão de não só desmatamento, mas grilagem, tudo que a gente sabe que é a realidade brasileira, e aquele cara tá ali: "Não, eu vou ser só pecuarista, eu não vou ser criminoso, eu vou manter a minha pecuária decente". Mas ele quer ganhar escala, os custos estão caros, a ração é cara, para fazer uhum. pasto também não é Claro. fácil. Ó, termina que a comercialização de crédito de carbono, de serviço ambiental que está acontecendo, não está chegando nesse pequeno produtor, porque ele é muito informal, entendeu? Então, acho que é um mercado que está se desenvolvendo, né? Está acontecendo muito no mercado voluntário, né? Então, empresas que estão precisando neutralizar emissões para seus balanços. A gente está vendo muitas empresas, as Big Techs, né, vindo atrás, porque com essa coisa agora de gastar muita energia para arquivar, né, tudo na nuvem, toda essa coisa de inteligência artificial, né? Então está vindo uma demanda que estão emitindo muito, estão precisando neutralizar. O que eu estou vendo são eh, mercado mesmo, eu estou vendo isso. Então, mas quem que consegue vender o crédito de carbono? Quem já está muito estruturado, quem tem um corpo jurídico, quem tem uma É, governança. porque crédito de carbono E são para contratos de 20 anos. não, e tem pecuarista, tem produtor que não faz a menor ideia do que é isso, né. É. Não, e pensa, um contrato de 20 anos para um pequeno produtor, É. né? Ele está lá, daí ele vai vender daqui a 3 anos, como que fica? Cheio de dúvidas, sucessão, filhos, carbono, como que fica isso? É um assunto muito novo, né? Então, o pagamento por serviço ambiental eu vi já acontecendo no Conserve do IPAM, que a gente fez uma parceria com a Liga do Araguaia, com a Liga do Araguaia ali com os pecuaristas, que pagava pelo serviço ambiental do excedente de reserva legal. Então era exatamente o que eu propus para a União Europeia, né? O Código Florestal obriga você a conservar uma parte, no cerrado ali, no caso, era 35%. Agora, o produtor tem lá mais 5% que ele pode desmatar. Então, a gente tem que respeitar o direito dele de desmatar legalmente, a nossa legislação, a gente é a maior biodiversidade do planeta, né? Quer dizer, ele pode fazer isso, é legal, não precisamos, né, penalizá-lo, mas se oferece um serviço ambiental, um pagamento pelo serviço ambiental desse excedente, e que ele faz conta, ele vai ganhar mais com isso do que desmatando e criando bezerro, ele passa a conservar, mas gerando uma renda para ele, né? Então, na Liga a gente conseguiu, mas era projeto piloto, o IPAM é uma ONG, né? Então conseguiam dinheiro num fundo para testar isso, para ver se funcionava, se reduzia o desmatamento naquela região, né? Então não podemos considerar que é mercado. Agora o que eu estou vendo são as empresas de tecnologia chegando, e agora, dois anos atrás, a gente reestruturou o grupo, né? A gente montou a Agropenido, eu e minha irmã, e eu falei, nossa, estou nessa discussão de carbono desde 2013, 14, Pois né? é, eu te fiz essa pergunta exatamente por isso, que você tem uma atuação já em carbono que é real, É, e que dá para servir de exemplo, sim, né, para outros sim. pecuaristas. E foi esse meu desespero. Quando a gente se reorganizou, eu chamei o Zé Carlos Pedreira, que é meu grande amigo e grande parceiro nessa agenda do Agro Sustentabilité, né? Que a gente trabalha já há muito tempo. E falei, Pedreira, a gente está falando disso há mais de 10 anos, meu. A gente precisa agora fazer gol, né? Precisamos mostrar que é possível para ser um case de exemplo, abrir essas porteiras aí para os outros entenderem também que tem um caminho aqui, né? E para a gente também capitalizar, como você falou. É um custo para conservar a biodiversidade, né? Que os Estados Unidos não tem esse custo, né? Então a gente tem
É um custo técnico-jurídico gigantesco nas propriedades. O produtor tem que ser especialista em código florestal, em desmatamento, em restauro, né? Coisa que nos Estados Unidos o produtor não gasta 1 minuto do mês dele com isso, né? A gente aqui acho que gasta mais de 10%, 15% do nosso tempo, talvez, com questões ligadas ao meio ambiente. Porque Orçamento. A onça come bezerro, o queixada come lavoura, a capivara e o queixada comem lavoura. É impactante, impacta no negócio. Você tem a reserva, não é que você tem a reserva e tem a reserva, tem lá. Você tem que fiscalizar, porque se você não fiscalizar, alguém invade, rouba madeira, faz uma casa dentro, toma posse. Então, você tem que ter um custo de olhar essa reserva, segurança, fazer cerca. Sim, porque a gente está falando de hectares e hectares, né? Não é pegar uma bicicleta e dar uma volta, né? A gente está falando de uma infraestrutura de segurança para manter aquele patrimônio É complexo, né? em pé e Você tem protegido. na época das queimadas. Agora eu estou com equipe lá, que a gente contratou equipe para revisar cerca de divisa. Eu tenho divisa com um assentamento que está novo, então ainda tem muito foco de incêndio, né? Então, o pessoal revisando a cerca com o aplicativo de 1,5 graus, que detecta foco imediatamente, chega no celular. Sim. Pessoal treinado, estamos lá com 4 caminhões-pipas, né, entre as fazendas parceiras ali. E daí tem que fazer acero, né, tem que arrumar as estradas para o fogo não entrar. Se o fogo entra na nossa, pode gerar multa, pode gerar mais um custo técnico-jurídico gigantesco, que embarga a fazenda às vezes. Então, todo esse custo... E é um preparo, assim, constante, anual constante, né? Porque vocês sabem que vem a época de seca e as Sim. queimadas e as altas temperaturas. A gente, enquanto, né, assim, quando assiste o noticiário, sabe que aí vai chegando julho, agosto, setembro, vai ficando muito crítico. E é isso, assim, não dá para fazer, não é 10 em 10 dias que você faz isso, né? É um planejamento, de fato, de equipe mesmo, né? A gente abriu até uma empresa, Carbono Penido, temos agora um coordenador só cuidando dessa área, que ele cuida do combate a incêndio, os 3 projetos de carbono. A gente está com 3 projetos 3 safras de carbono, então acho que essa é a grande notícia aí, né? Eu falei para o pedreiro, vamos fazer gol, né, com a questão do carbono. Então, hoje, a Agropenido está aí com 3 safras de carbono, 2 já fechadas, uma, a mais simples até está em fechamento, que é o carbono da reserva legal. Mas quando você diz fechado, é comercializado? Fechada a parceria. Ah, tá. Então, a gente tem a primeira parceria que a gente fechou foi com a ReGreen. A gente tem uma parceria agrícola com a SLC e tinham áreas marginais entre a lavoura e a APP que não estavam sendo utilizadas. Ficaram por 8 anos aí em Pousio. Então, uma área aberta, consolidada, mas não tinha aptidão para a lavoura, já é um pouco mais úmida. Então, poderia até entrar com o gado, mas o gado ia gerar um conflito com é uma fazenda que a atividade é mais agricultura. Então, a gente viu uma oportunidade de conversar com a ReGreen, com outras empresas também de restauro. É uma modalidade de carbono que é o restauro com espécies nativas. Então, é um carbono muito desejado, porque é uma área que poderia estar produzindo outra coisa, mas ela vai produzir crédito de carbono, né? Então, a gente está plantando espécies nativas, mas eu pedi para ser com potencial madeireiro, porque daqui a 20 anos, 30 anos, quando acabar a safra de carbono, ela entra no meu manejo florestal, né? Então, eu continuo tendo uma atividade econômica e uma atividade que também reduz o meu risco climático, né? Você também está ali fortalecendo as APPs, né? Você também está... a agricultura, a pecuária precisam de chuva, né? Então, a nossa grande preocupação é manter o regime hídrico, principalmente ali em querência, manter 2 safras, né? Tem uma preocupação gigantesca com o clima, né? Acho que o produtor rural é o mais preocupado com o clima que existe, né? E tem muita especulação imobiliária também, porque vai desmatando, mas o produtor que já está produzindo, ele está preocupado em manter a floresta também, né? Então, essa foi a primeira safra. A segunda é muito interessante, que é com a agrorobótica e a SLC Agrícola. A Agropenido entrou os 3 juntos. A gente, aquela tecnologia que foi para medir, para analisar o solo de Marte, né, da NASA. Ah, sim! Então, eles adaptaram e fizeram a Agilips, que é uma tecnologia nova, né, que vai conseguir medir o carbono, não só o carbono, a biodiversidade, a fertilidade do solo também, com uma tecnologia super nova. Então, esse é uma safra de carbono no solo do sistema produtivo. Então, a gente vai comprovar que é nosso sistema produtivo, a integração, uma agropecuária regenerativa, mantém carbono no solo e
pode, né, a expectativa nossa é que vire uma safra de carbono, né? E a terceira que a gente está fechando agora é o mais simples, na verdade, que é o RED+, né, o carbono da reserva legal, Tá. que está um pouco, enfraqueceu um pouco, tiveram algumas denúncias, um empresário Sim, tem um que Rede Mais é um mecanismo famoso, mas que caiu em desuso, né. caiu um pouco em descrédito, mas É, está voltando e paga menos. Mas se eu conseguir pagar esses custos que eu tenho com a conservação da floresta, para mim já zerei um custo meu, que hoje esse combate de incêndio é uma equipe, né? Eu falo para eles, vamos tratar essa janela de risco de incêndio que nem janela de plantio, janela de colheita. Temos que estar prontos, o timing eficientes, todo mundo alinhado, deu um justo. foco lá, tem que estar no aplicativo e as equipes têm que ir para o mesmo lugar, né? Porque às vezes tem fogo, vai para o lugar errado. Quando chega lá, o fogo já cresceu, né? Sim, qualquer segundo, nesse caso, é isso, né. E nenhum produtor organizado quer fogo na sua propriedade, nem na reserva, muito menos na área produtiva. Queima cerca, queima infraestrutura, né? Bebedouro, coxo, quer dizer, é um prejuízo. O O custo carbono no solo vai embora, né? Então sua fertilidade cai, né? Então ninguém que é produtor mesmo quer fogo na sua fazenda, né? Quem pode querer é esse ilegal, esse especulador imobiliário que está ali, bota um fogo para queimar, para abrir, depois ele vai depois ele vai passar ocupando. para frente. Então, isso que eu acho que o pessoal tem que entender também, que essas terras do desmatamento ilegal, a maior parte é especulação, porque você pega uma terra que não vale nada, você grila uma terra pública, né? Ou uma terra de alguém que tem lá essa terra e não está olhando, não está cercando, não está vigiando. Você grila essa terra, depois de um tempo você entra com uso capião, né? Você bota lá uns bezerros, planta umas árvores, e antes de você tirar o documento, você já vende para outro, que já vende para outro, que já vende para outro. Daqui a 10 anos vai virar uma área produtiva. É verdade. Mas a motivação para desmatar foi muito mais, porque o cara pegou uma área que não valia nada e vende por 2 milhões. Exato. Entendeu? E aí coloca igual que você colocou, né, e coloca esses bezerros, e a gente precisa, enquanto sociedade, chegar nesses bezerros para saber se eles, né, foram colocados em É. área legal ou ilegal. Porque uma vez eu escrevi uma coluna no UOL que era mais ou menos isso, assim, o boi é o laranja da grilagem, né. Não é que o cara é É isso aí. pecuarista e está ali, o que o core business dele, ele vive, ele paga as contas dele criando gado. Não, é um especulador, é um grileiro, né, então Uhum. ele usa o boi, né, ele é por isso, o boi é o laranja ali do esquema. Só que ainda assim é um boi que vai acabar entrando nesse sistema todo e vai chegar na nossa mesa. E aí o É, importante é a gente ir sabendo colocar esses pingos nos is, né. é muito difícil fiscalizar esse tipo de desmatamento, porque tá lá um pobre coitado lá, botando um foguinho, se a SEMA chegar lá, o IBAMA prende um cara que não tá é difícil, né? A Uhum. dimensão continental do Brasil, um foco de incêndio lá nos Nossa, sim. confins da floresta. Você chega lá, não acha ninguém. Então, imagina o custo para deslocar uma diligência de um órgão ambiental, chegar lá, não ter impacto, né? É mais fácil você fiscalizar quem tem CNPJ, né? Sim. Quem tem CPF vinculado à terra. Então, é isso que eu tenho uma esperança que a tecnologia vá avançar aí, que já avançou muito, né? A gente consiga também separar o joio do trigo, sabe? Quem é produtor que tem um problema administrativo, fez um desmatamento ilegal, mas o cara tem CNPJ, tem tudo certo, esse cara é outro. É isso que a gente está tentando fazer no IMAC. Tem muita gente que está impedido de comercializar para as indústrias porque tem um problema simples. Então, a gente criou o PREM, que é o Programa de Reinserção e Monitoramento, que é um dos programas do Passaporte Verde, que é o que for problema simples, resolve rápido e volta a vender para o mercado. A gente quer que esse cara na legalidade. Série vai O cara tem um falso PRODES lá, detectou no PRODES um desmatamento, mas foi um foco de calor, foi um outro problema. Puta, o cara fica anos lá para provar que não foi. Então a gente está com um mecanismo rápido de provar legal. quando ele fez um desmatamento ilegal. Se ele se compromete a cercar, a gente faz um monitoramento por satélite, por aplicativo, para comprovar que a área está regenerando. Ele volta a vender em 15 dias para a indústria frigorífica, com o aval do Ministério Público Federal. Então a gente criou um mecanismo de tirar esse cara dessa ilegalidade leve, né, uma ilegalidade, um erro que ele fez, e voltar rápido, né? E agora a gente conseguiu, já desembargamos nessa fase 1, 110 propriedades, aproximadamente, e agora a gente conseguiu trazer o Ministério Público Estadual também, já estava o federal, trouxemos o estadual e o judiciário, para trazer os embargos para dentro do PREM. Então, tem aproximadamente 10 mil propriedades em Mato Grosso com algum tipo de embargo.
Então agora Caramba, é complexa Sim, porque tem embargos e embargos, né? É. Isso. Tem os níveis bem estaduais a diferentes. gente está achando que vai conseguir avançar. O produtor que aderir ao passaporte verde também voluntário, ele tem ele vai ter um apoio ambiental. A gente, Tá. dentro do IMAC, vai ter técnicos que vão analisar, revisar o laudo que ele vai ter recebido do engenheiro ambiental dele, né, na fazenda. Então, ele contrata o engenheiro dele, chega no IMAC, a gente dá uma revisada e manda para a SEMA. E na SEMA também terão técnicos dedicados para dar celeridade na análise dos CARs, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, dos produtores que estiverem dentro do passaporte verde, dentro do IMAC. Então a gente está fazendo uma força-tarefa aí no estado, junto, e temos um comitê gestor, né, com os pecuaristas fazendo parte, para definir prazo, para não ter esses problemas de risco sanitário, risco de exclusão, né? A gente não pode correr risco de excluir esse pequeno produtor, o Exato. mais frágil, o mais alheio a toda essa Carente discussão climática, essa discussão ambiental, né? Distante dos mercados. Quer dizer, esse a gente tem que trazer para dentro e tratar ele com o maior cuidado, para informar, para dar condições. Tem que ter um caminho claro para ele, né? Se Claro, regularizar. exato, Ó, se você fizer isso, você está apto a comercializar. Mas isso a gente deixou por último, porque é muito complexo realmente. Então a gente vai avançar dos fornecedores diretos para os recriadores, e os produtores de bezerro a gente ainda vai analisar, porque realmente é mexer com um tema que ninguém está capacitado. Eu sinto no Brasil que ninguém está espinhoso, né? capacitado. Espinhoso, O sim. pessoal procura alguma ONG especializada em trabalhar com pequeno produtor. Mas Tem, são né? sempre Mas projetos... projetos pilotos, não tem uma ação assim que encontre um caminho que resolva realmente, sabe? É difícil. Mas estamos voltamos um pouco na rastreabilidade, um pouco no carbono, isso, perfeito. porque a ideia minha é que talvez esse crédito de carbono ou esse dinheiro do pagamento por serviço ambiental possa pagar a rastreabilidade e possa também ter esse olhar para esse pequeno produtor. O governo de Mato Grosso se comprometeu a doar uma parte dos brincos, então, para os pequenos produtores, os brincos serão doados a hora que chegar a eles, né, a vez deles ali, ou os que aderirem voluntariamente, quiserem, vão ter os brincos gratuitamente, né? E a ideia seria que esse bezerro brincado tivesse um valor maior também, né? Que ter uma lá na agregação ponta de final valor. eles vão pagar mais por um boi que está rastreado desde o nascimento, então esse dinheiro tem que de alguma forma chegar no Se dá para saber de onde veio, dá para pagar quem criou. E essa preocupação com a rastreabilidade é essa preocupação com o desmatamento, né? Sim. É isso que é legal deixar claro para o pessoal também, né? Tem mil desdobramentos, a rastreabilidade pode ajudar em um monte de outras coisas, né? Mas a preocupação da Europa é em relação ao desmatamento. Ela quer uma carne livre de desmatamento, né? Sim. Então é um pouco esse game aí. Ótimo, ótimo, Caio. Daria para a gente trazer mais milhares de perguntas, mas eu vou encerrar o nosso episódio por aqui. Te agradeço muito pela disponibilidade, por conversar com um público diverso como é o nosso, e te agradeço nesse sentido também de ter esse canal de diálogo, porque isso é importante, assim, quem quiser ser vegano tá tudo certo, mas quem quiser olhar para a rastreabilidade, para as políticas públicas que também são destinadas à pecuária, aos pecuaristas, tem muita coisa acontecendo. Isso aqui foi um gostinho do que o Caio deu pra gente. Eu espero receber você de volta, ou a gente fazer uma outra gravação na fazenda, quando você estiver recebendo as pessoas, pra gente mergulhar ainda mais no campo e nos avanços, né? Tomara que tenha avanços. Acho que quando tem avanços desse tipo, toda a sociedade ganha, né? Todo mundo ganha, seja consumidor, pecuarista, quem está fazendo a política pública acontecer. Te agradeço, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Eu gosto muito dessas agendas ganha-ganha, sabe? Porque a gente consegue avançar quebrando medos, né, dos elos ali. Você vai... Não, eu não quero ir por isso. Não, mas vamos fazer de um jeito, então, que não tem esse risco, né? Vamos eliminar esse risco. E a gente consegue avançar de um jeito que a sociedade ganha, o pecuarista ganha, a indústria, o governo brasileiro, né? A reputação do Brasil, né? É um país que a gente tinha tudo para ter muito mais orgulho, né? Tanto do nosso agro quanto da nossa conservação, né? Sim. É um fator de orgulho, né? E como fazer isso realmente ser um DNA do brasileiro, né? A maior biodiversidade do planeta, maior estoque de carbono, maior exportador de alimento, né? É um país muito relevante para o mundo. Acho que a gente está na hora de a gente ocupar nosso espaço. Sim, tomara, tomara. E a gente trabalha aqui para isso também, para a gente voltar a ser patriota
nesse sentido de fato, ter orgulho do que o Brasil representa para o comércio global. Todo país tem problema, a gente também tem vários problemas para resolver dentro de casa, mas tem muita coisa bacana, assim, né, maior biodiversidade do mundo, grande exportador, um case para o mundo inteiro, pode puxar uma agenda de transição energética incrível, Sim. pode ser um fomentador de tecnologias de agricultura para todo o hemisfério sul, né, a gente está falando de tecnologias, de semente, de genética, que é desenvolvida aqui, porque o Brasil é forte aqui, né, então a gente tá falando de ciência, de pesquisa, então, enfim, dá para falar sobre muitas dessas coisas, assim, mas de fato acho que se tem uma coisa que a gente também se propõe aqui no podcast, é que as pessoas entendam para falar com mais propriedade, e falando com mais propriedade comecem a perceber que o Brasil tem seu valor. É Sim. importante a gente olhar esse copo meio cheio, né. E queremos nosso lugar ao céu, né. É isso, ao Um céu. país desenvolvido, rico e com biodiversidade, né. A gente é a grande vai ser a grande exceção desse clubinho, né. É isso, A exata gente pois é, pois é, e pois é. assusta, mas a gente acha que estamos conseguindo avançar, É né. isso. Imagina, com todos os percalços a gente está indo bem, né. Imagine se a gente se organizar um pouquinho mais. É emocionante, mas vale a pena. Com certeza, muito Olha, legal, adorei participar. muito Muito bom mesmo. obrigada, muito obrigada. E obrigada a você que assistiu até agora. Se você não assistiu completo, tá lá no YouTube, tá no Spotify. Claro que a gente coloca os recortes nas redes sociais, então também curta, compartilhe, siga a gente lá nos perfis Arroz, Feijão e Clima. Essa é a segunda temporada do nosso podcast. A gente está começando tudo novo de novo, mas com esse mesmo propósito de traduzir o agronegócio, trazer pessoas interessantes que queiram dialogar sobre as diferentes realidades do agronegócio brasileiro, mas explicando que ele tem tudo a ver com a gente, na roupa que você veste, é na comida que você come, é na previsão do tempo, porque isso acaba fazendo diferença para o preço do alimento. Então vocês são muito bem-vindos e bem-vindas para contribuir com as pautas. Se você quiser inclusive mandar sugestões, quiser colaborar, quiser patrocinar o nosso podcast, é só mandar um e-mail, arrozfeijãoclima@gmail.com, arrozfeijãoclima@gmail.com. A gente fica por aqui e eu te espero em todas as próximas temporadas. Essa é a segunda, a gente espera ter muitas outras e claro, fica o convite para você assistir a primeira também, se você está chegando por aqui no canal agora. Até a próxima.